Imagine um lugar no universo onde as leis da física, como as conhecemos, simplesmente deixam de fazer sentido. Um ponto onde a gravidade é tão intensa que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Esse lugar é conhecido como buraco negro. Por décadas, eles foram apenas previsões teóricas, frutos das equações da relatividade geral de Einstein. Mas hoje sabemos que eles realmente existem e são um dos fenômenos mais intrigantes e misteriosos do cosmos. Um buraco negro se forma quando uma estrela muito massiva chega ao final de sua vida. Após consumir todo o seu combustível, ela passa por uma violenta explosão, conhecida como supernova. E o que sobra de seu núcleo colapsa sob sua própria gravidade. Esse colapso é tão extremo que a matéria é comprimida a um ponto infinitamente pequeno, chamado de singularidade, onde a densidade e a curvatura do espaço-tempo se tornam infinitas. Ao redor dessa singularidade existe o chamado horizonte de eventos, uma espécie de ponto sem retorno. Qualquer coisa que ultrapasse esse limite está condenada a ser engolida pelo buraco negro, sem possibilidade de escapar. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, os buracos negros não são aspiradores cósmicos que sugam tudo ao redor. Eles só afetam diretamente o que está muito próximo. Se o Sol, por exemplo, fosse magicamente transformado em um buraco negro com a mesma massa, a Terra continuaria orbitando da mesma forma, pois a gravidade, a uma certa distância, permaneceria a mesma. Os buracos negros são divididos em categorias, dependendo da sua massa. Existem os buracos negros estelares, que têm algumas vezes a massa do nosso Sol, os buracos negros intermediários, com centenas ou milhares de massas solares, e os supermassivos, que possuem milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol, e estão no centro de maioria das galáxias conhecidas, inclusive a nossa, Via Láctea. Recentemente, a ciência avançou muito em sua compreensão sobre esses objetos cósmicos. Em 2019, o mundo inteiro se maravilhou ao ver a primeira imagem real de um buraco negro, obtida através de um esforço global chamado Event Horizon Telescope. A imagem revelou um anel de luz alaranjada, o chamado disco de acreção, uma estrutura de gás e poeira superaquecidos girando ao redor do buraco negro antes de serem engolidos. Mas a compreensão dos buracos negros não para por aí. Uma das características mais fascinantes desses objetos é a maneira como eles distorcem o espaço e o tempo ao seu redor. Quanto mais perto você chega de um buraco negro, mais o tempo desacelera em relação a quem está longe dele. Esse efeito, conhecido como dilatação temporal gravitacional, é previsto pela teoria da relatividade geral de Einstein e foi popularizado de forma brilhante no cinema pelo filme Interestelar. No filme, os protagonistas viajam para um planeta que orbita muito próximo de um buraco negro supermassivo, chamado Gargantua. Por causa da intensa gravidade do buraco negro, o tempo num planeta passa de forma extremamente lenta em relação ao tempo na Terra. Enquanto os personagens passam apenas algumas horas na superfície daquele mundo, décadas inteiras se passam para quem ficou na Terra. Embora o filme tenha exagerado um pouco os efeitos para fins dramáticos, o conceito de dilatação temporal é real e cientificamente fundamentado. Além disso, Interestelar também foi pioneiro ao retratar visualmente um buraco negro com base em cálculos físicos reais. Os efeitos especiais utilizados para criar Gargantua foram tão detalhados que os próprios cientistas responsáveis pela consultoria do filme publicaram artigos acadêmicos baseados nas simulações geradas para a produção. Isso tornou a representação do buraco negro uma das mais precisas já feitas na ficção até então. Outro aspecto interessante mostrado no filme é o fenômeno da lente gravitacional. Quando a luz de estrelas e galáxias distantes passa perto de um buraco negro, ela se curva devido à intensa gravidade. Isso pode criar imagens distorcidas e até duplicadas do que está atrás do buraco negro, um efeito visual que também foi reproduzido de forma impressionante em Interestelar. Mas apesar das representações cinematográficas, a realidade dos buracos negros vai muito além da ficção. Uma das consequências mais extremas de se aproximar de um buraco negro é a chamada
espaguetificação. Como a gravidade é muito mais forte na parte do corpo que estiver mais próxima do buraco negro, você seria esticado como um fio de espaguete, até ser completamente desintegrado. Isso acontece porque a diferença de força gravitacional de uma extremidade do corpo para a outra seria gigantesca. Além disso, os buracos negros são verdadeiros laboratórios naturais para o estudo das leis da física em seus limites máximos. Eles desafiam nossa compreensão sobre o universo, unindo conceitos da relatividade geral com a mecânica quântica. Duas teorias que ainda hoje a ciência tenta reconciliar. Por exemplo, ainda existe um grande debate sobre o que acontece com a informação que cai em um buraco negro. Segundo a física clássica, essa informação seria perdida para sempre. Mas isso entra em conflito com as leis da mecânica quântica, que afirmam que a informação no universo não pode simplesmente desaparecer. Em busca de respostas para essas questões, cientistas continuam estudando os buracos negros com mais profundidade. Tecnologias como radiotelescópios e observatórios espaciais têm permitido a detecção de ondas gravitacionais resultantes da colisão de buracos negros, o que abre uma nova janela para entender o universo. Recentemente, os estudos também indicam que os buracos negros podem ter um papel fundamental na formação e evolução das galáxias. A energia liberada durante a acreção de matéria pode influenciar a formação de estrelas ao redor e afetar a distribuição de gases na galáxia. Enquanto isso, a cultura pop, liderada por filmes como Interestelar, tem ajudado a popularizar esses conceitos complexos. Milhões de pessoas ao redor do mundo foram apresentadas a termos como horizonte de eventos, singularidade e dilatação temporal por meio de uma narrativa envolvente e visualmente deslumbrante. Interestelar serviu como uma ponte entre o público leigo e os conceitos mais avançados da astrofísica. A colaboração entre os produtores de Hollywood e os cientistas envolvidos no projeto mostrou que é possível criar entretenimento de qualidade sem abrir mão da precisão científica. No fim das contas, os buracos negros continuam sendo um dos maiores mistérios do cosmos. Eles nos desafiam a ir além do conhecido, a questionar as leis fundamentais que regem o universo e buscar respostas para perguntas que nem sabemos direito como fazer. Assim como os personagens de Interestelar se lançaram no desconhecido, a ciência segue avançando, explorando o infinito com curiosidade, coragem e sede de conhecimento. E você, depois de saber tudo isso, teria coragem de se aproximar de um buraco negro?